Hoje são 9 de agosto de 2025, um dia após o julgamento da ADPF 1095, onde nós fomos prejudicados com o resultado. Nesse momento, o momento que os poderes vivem uma guerra entre si. Isso influenciou bastante, tá? no nosso julgamento. O julgamento ele tinha plenas condições de conceder à Guarda Municipal aquilo que não tem. Então, primeiramente, eu quero falar a você que nós não perdemos nada, isso não muda nada na nossa realidade. O tema 1057, que é o tema que a gente vem combatendo no Judiciário, que tirou a nossa aposentadoria pelo Judiciário, que quem tirou a aposentadoria foi o Supremo Tribunal Federal em 2019, com o julgamento do tema 1057, que perdura até hoje. Ele ontem, novamente, foi enfrentado com muita responsabilidade, tá? Com muita categoria pelas nossas entidades e pelos nossos jurídicos. E infelizmente o placar, nesse momento que os poderes estão em guerra, foi 10 votos seguindo o relator, ou seja, contra o pedido da gente, e um voto a favor. O voto a favor, ele mostra um caminho. O voto a favor foi do ministro Alexandre de Moraes, e ele mostra um caminho de legalidade para o guarda municipal lutar esse direito. Lembrando a vocês que a ação direta de inconstitucionalidade 6621, aquela que declarou o rol taxativo do artigo 144 apenas não é um rol taxativo, ele declarou o rol exaustivo, né, podendo incluir outras categorias, e assim a guarda foi reconhecida, a polícia científica foi reconhecida, a guarda como órgão de segurança pública e os peritos criminais como policiais científicos. Foi isso que houve a transformação na ação direta de inconstitucionalidade 6621, promovido pela Associação dos Delegados de Polícia Judiciária. Foi uma ação ADPF promovida pela ADPJ, né? Trago essa decisão aqui também para todo mundo entender que o momento político nos prejudicou. Isso aqui foi julgado no dia 30 de abril de 2025, ó. 30 de abril de 2025, há 3 meses atrás, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão que garante a aposentadoria diferenciada a mulheres policiais civis e federais. Coisa que também a emenda constitucional tinha tirado dos policiais não militares feminino, igualou a idade das mulheres, né, e o tempo de serviço para mulheres, mesma coisa dos homens, foi tirado. Então eu vou deixar para vocês uma reflexão, né? Lembrar uma reflexão. Nós temos 3 caminhos a serem seguidos. O primeiro caminho é esperar as propostas de emenda constitucional. Ninguém aqui está dispensando a proposta de emenda constitucional. Eu sou suplente de deputado federal, lembrando aos senhores, tá? Fiz um trabalho grande agora no mês de junho em Brasília, passamos aí 15 dias em Brasília, onde vocês viram várias demandas caminharem, tá? Várias reuniões. Nós temos um grupo político que discute isso também, tá? Vamos estar montando outro grupo político e posso falar para vocês, a gente vai continuar também lutando pelas propostas de emenda constitucional em sessão. Nenhuma dessas propostas, principalmente a PEC 18, que é a PEC que está tramitando, ela não trata de previdência, tá, gente? Não trata de previdência, porque para tratar de previdência, essa proposta de emenda constitucional ela tem que ir para outras análises, e nesse momento o governo tem pressa da aprovação da proposta de emenda constitucional. Mas o importante é que lá, no texto taxativo, como o ministro relator Gilmar Mendes disse, que o rol da Previdência Social Especial Policial é taxativo, e somente os órgãos, como está previsto lá no texto, né? Os órgãos que integram os incisos do artigo 144 têm o direito à Previdência Especial. Então, essa questão para a gente é uma questão de tempo. O segundo ponto que eu vou deixar para você, a primeira proposta é essa, a gente esperar as PECs, né, ser inserido nas PECs. O segundo ponto é você trabalhar até a sua legislação previdenciária cumprir. Lembrando a você que mesmo que você tenha entrado antes da emenda constitucional 41 de 2003, você vai ter perda na integralidade. A integralidade que está prevista ali é a integralidade das 80 maiores últimas remunerações, 80% do valor do cálculo do fator previdenciário. Assim é a avaliação da aposentadoria especial do servidor que é aposentado que passou pela Previdência, que tem o direito à integralidade, mas a integralidade dele é 80% das 80 maiores últimas contribuições. Não é 100% da última remuneração. É diferente o cálculo.
Então há perdas grandiosas para você. Você sabe muito bem, você que está em época de aposentar, você sabe o quanto é e como é a perda salarial nessa propósito para a gente. Tem guarda aí que se aposentou com 7 mil ganhando na ativa e hoje está ganhando 2.800. Posso comprovar para vocês. A legislação ela é muito cruel no quesito previdência quando se trata da integralidade e da paridade, ou seja, paridade, as guardas municipais, principalmente que tem carreira, o cidadão se aposenta como inspetor e o Instituto de Previdência dele não vai dar os aumentos, por exemplo, se os inspetores da cidade dele conseguirem um aumento diferenciado da categoria de subinspetor, de guarda de GM3, GM2, GM1. Se o inspetor tiver 22% e o guarda municipal da ponta iniciando agora tiver 8%, esse inspetor ele não vai ter aumento nenhum, ele vai ter aumento conforme o inativo do município dele. Ele não tem a paridade, então é outra realidade cruel que a gente enfrenta. Convido você a não desistir, porque a gente não desiste. É uma realidade. Assim como a resiliência, depois de 35 anos, abriu a porta do artigo 144 e trouxe a Guarda Municipal para dentro, trouxe a Polícia Científica como polícia, a gente vai fazer a mesma luta no sentido da Previdência. Muitos aí estão falando que somente pelo Legislativo, a gente não vai desistir do Legislativo. Mas, se essa proposta tivesse caído na mão de um relator que tivesse dado o relatório favorável à Guarda Municipal, com certeza o resultado seria outro. E a gente tem que entender que o momento político, esse cenário de guerra entre os poderes, ele pode mudar e melhorar muito. E a gente não pode exatamente desprezar, porque não existe somente um caminho. Isso foi provado. Nós estamos na PEC do artigo 144, na PEC 18, no CAPT, no inciso 7º, por força de decisão judicial. Se esperássemos o governo, se esperássemos o Congresso, se esperássemos o Senado ou a Câmara, a gente não seria incluído. A força do nosso próprio braço nos colocou lá. Então parem de elocubrar, muitos colegas aí estão tristes, faz parte. A gente tem que ter tudo que acontece na nossa vida, ela tem exatamente uma reflexão e fica uma lição. E qual é a lição que ficou agora? A lição que ficou agora para a gente é que a gente conseguiu pelo menos uma tese de um ministro que colocou um caminho para que a gente possa. Lembrar a todos os colegas aí que já estamos com a outra ação no forno, que é a ação do recurso da Guarda Municipal de Goiânia, que teve a aposentadoria concedida legalmente pelo chefe do executivo. Foram aposentados um calhamaço de guardas nessa lei, e depois o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás questionou a lei, afirmando que não poderia conceder a aposentadoria especial pelo respectivo ente federado, que tem regime próprio, e assim foi questionado e foi suspenso a aposentadoria. Nós entramos com embargo de declaração no Estado de Goiás, foi negado o embargo de declaração e nós levamos essa ação agora para o Supremo Tribunal Federal. Coloquei nos grupos da ANAGM lá o protocolo da ação lá no Supremo Tribunal Federal já, e convido você a fazer parte dessa luta. Não esqueça. Não esqueça, nós temos um Deus maravilhoso, nós somos honestos, ordeiros, lutadores, pais e mães de família que só querem o melhor, trabalhar e viver. Deus abençoe a todos, muito bom dia. Nós somos uma nova forma de representatividade.